Bem, a equipe de execução, equipe 1 ou equipe 2, recebeu dentro do diretório, dentro da pasta mapeada na rede, os arquivos do período, o arquivo do período. Nesse caso, como já foi dito, o código do gerente, código do administrador e o nome do arquivo e o 001 dizendo primeiro boletim de resultados, primeiro boletim de medições. Ele já recebeu isso logo no começo como um plano de trabalho. E nesse plano de trabalho, ajustando as colunas em Action, Outfit, nesse plano de trabalho ele entendeu que tinha alguma coisa para fazer. Limpando aqui, ele entendeu que ele tinha alguma coisa para fazer. Ele tinha atividades programadas, tinha recursos para atender a esse trabalho e tinha um trabalho indireto também programado que ele deveria reportar. Várias colunas. As colunas que são quantitativas e as colunas que são de justificação do que aconteceu em caso de desvio. Analisando então a produção do período, o nosso manager, aqui não aparece o código dele, porque o sistema identificou que esse arquivo é do código A, equipe 1, ele vai informar o que aconteceu. Não o percentual do que aconteceu ou confirmar como aconteceu. Se ele não muda, o sistema aceita isso como informação. Se ele não muda as quantidades, o sistema aceita isso como informação. Aqui nós temos as linhas brancas, atividade, e as linhas amarelas, o recurso. Atividade indireta de supervisão, ela aconteceu, querendo eu ou não, ela existiu no período, querendo eu ou não. Esse conjunto, então, aqui, programado, precisa ser mantido como data de início e término do período. Salvo se ela não aconteceu. Ela existiu, mas o recurso não trabalhou. Ctrl Z. Então, o recurso não trabalhou, ela existiu, e o recurso não trabalhou, ela não existiu. Ela não existiu e o recurso não trabalhou. Embora programada, não foi apontada como ocorrida. Ctrl Z, restabeleço o original. As atividades que produzem a fase 1, por exemplo, elas começaram no dia combinado, terminaram no dia agendado. Porém, ele pode informar que, embora a atividade tenha começado no dia programado, o recurso só apareceu no dia seguinte. Não há um conflito, há um registro. Atividade existe, recurso não apareceu. É claro que alterações no recurso, alterações na data de início e término, vão trazer consequências para os itens restantes do nosso trabalho. Então vamos simular aqui que todas as atividades indiretas aconteceram, os recursos estiveram presentes, a produção em 100 unidades, em 100% do tempo dessas atividades, aconteceu conforme agendado. A supervisão foi menor porque provavelmente ela dura menos ou dura mais, e aqui o valor fica diferente. O volume restante totaliza 100%. Aumentar o volume restante significa gerar um percentual maior do que 100. Não faz sentido. Então o volume remaining sempre mostra o que falta, o resíduo para o futuro. E alterar o resíduo do futuro significa alterar o produto, alterar a produção, alterar a quantidade produzida. Vamos simular aqui que a atividade indireta foi reportado como deveria, as horas trabalhadas como deveria, as horas que faltam são consequência do que falta fazer, a quantidade de recursos foi a que foi combinada, a efetividade foi a que foi combinada, e o que foi trabalhado deu 16 horas nesse período. Vamos dar uma olhada aqui? 2 a 7. Se ele chegasse apenas no dia
2, no dia 6 a 7, ele não teria trabalhado de fato 16 horas. Ele teria trabalhado de fato 8 horas. Deixa eu ver, 8? Não, são 16 aqui. 8 horas nesse dia, 8 horas nesse dia. É uma terça e quarta. Ele trabalharia 16. Do dia 2 ao dia 7, tem um cálculo... é 50%. 50% de efetividade. Então, com isso aqui, você ajusta a real condição de produção, de trabalho, de efetividade, de permanência. Estamos no campo da produção. Vamos para as atividades de produção da fase 1. 2 a 7. Se ela começa no dia 6, o recurso esteve lá no dia 2. Não faz sentido Ctrl Z. Mas o recurso pode começar no dia 6. Recurso dia 6 e 7, um recurso inteiro 100%, não seriam 16, não seriam 32 horas, seriam 16 horas. Então, 16 horas de trabalho, não foram 32 horas de trabalho. Era previsto 32. Na verdade, foram 16. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Nós temos aqui 2 a 7, 6 a 7, que daria 16 horas. Se são 16 horas, o trabalho realizado foram 16 horas e parece que fica faltando um trabalho a ser realizado. Ou não? Não fica, porque os 400 que deveriam ser produzidos foram produzidos. Trabalhamos 2 dias ao invés de 4 para produzir 400 unidades e os 400 itens ou 400 unidades foram produzidas por um recurso em 16 horas. E duration hours remaining é 0. Ou seja, a atividade era para acontecer de 2 a 7, a atividade aconteceu de 2 a 7, o recurso chegou somente no dia 6, a atividade deveria produzir 400 unidades, ela deveria durar 32 horas e durou de 2 a 7. São 32 horas de vida. O recurso não chegou no dia 2, mas chegou no dia 6. O recurso chegou no dia 6 e 7, produziu as 42 unidades, as 400 unidades, trabalhou de fato 16 horas e para a atividade não falta nada a ser executado. Para o recurso, que eram mais 16, não falta nada. Então, ele, como sendo único, trabalhando com 100% de efetividade, ele produziu as 400 horas, as 400 unidades, dentro do tempo de vida da atividade, tendo ele produzido tudo em 16 horas. Então, o que foi colocado aqui é a realidade da produção. O que vai acontecer em função do plano original, veremos no próximo passo. Na segunda atividade, era para começar dia 2, terminar dia 5, parece que ela é menor, parece que são só 2 dias, 16 horas. Tínhamos uma pessoa, um recurso, trabalhando, 2 dias são 16, ele esteve nesses 2 dias, 2, deixa eu ver, 2, 5, 6, 2 a 5, parece que ele trabalhou 2 dias. Então, ele deveria ter produzido 16 horas. Vamos imaginar aqui que ele produziu as 400 unidades, de fato. A atividade existiu para produzir 400. A atividade deveria durar 2 dias ou 16 horas. E o recurso esteve esses 2 dias. Ele, de fato, produziu 400 unidades, mas ele apenas usou 12 horas.
as outras 4 horas ele não trabalhou de forma registrada. Parece que ele ainda tem 4 para acabar o trabalho. Mas o trabalho acabou. Então, informa-se que ele tem 0 para terminar. Atual, real, hoje, em 2 dias de trabalho, ele produziu 400 unidades, 400 itens, não precisou das 16 horas, informei 12 horas e disse que não restam mais horas. Ele já acabou. Não deve 4 horas de trabalho para o futuro. Ele foi e ele trabalhou 100% efetivo. Essa é a informação que eu estou dando da atividade Site Setup and Initial Preparation Dust Control. Essa é a informação que eu estou dando sobre essa atividade. Por último, e infelizmente, a atividade Soil Comparison with Moisture, ela deveria começar dia 2, deveria terminar o período no dia 2, só que ela começou atrasada. Eu vou informar que ela começou na segunda 5. Começou na segunda 5, vou repetir, Ctrl Z. 2 a 7 produz 100, falta 300, estima-se 32 horas, faltando 96. Quando eu faço que começa no dia 5, eu preciso ver se nada vai mudar no futuro. Afinal, eu comecei atrasado. O recurso também só chegou no dia 5. A atividade não poderia ser executada, o recurso não poderia trabalhar numa coisa que não existe. Bom, eram 400 unidades a serem produzidas no período, mas com essa diferença de trabalho, um dia a menos, eu não fiz 100, eu fiz menos que a proporção. Eu fiz 50. Bom, se eu fiz 50 de 400, no futuro faltam 350. Comecei atrasado, terminei no limite do período, tinha que fazer 100, só fiz 50, logo falta o restante. Não altero o restante, pois se eu alterar o restante, ao invés de 400 metros de muro, eu estarei fornecendo mais que 400 metros de muro. 50 mais algo superior a 350 significa aumento de escopo. Eu não sou pago para aumentar o escopo, eu sou pago para fazer o que falta do escopo. A atividade, então, até aqui faz sentido, porém aqui, a duração total, aqui eu tenho o quanto eu trabalhei durante esse tempo. 16 significam 2 dias. Duplo clique, 5, 6, 7. Aqui são 3 dias. De 8 da manhã até as 4 dá 1, 2, 3 dias comerciais, que deveriam ser 24. Então, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Aqui, atividade começando dia 2, acabando dia 7, seriam 4 dias, deixa eu ver, 2, 1, 2, 3, 4, 4 dias. 4 dias vezes 8, 32. Porém, como eu comecei mais tarde, dia 5, dentro do período que não é mais 32, eu deveria fazer 100, fiz 50. Fazer 50 seria equivalente a trabalhar metade do tempo dentro do período. Dentro do período, fazer metade do previsto seria metade dos 32 horas de trabalho. Mas, na verdade, eu comecei no dia 5, 6, 7, dá 24 horas, e eu realmente gastei 24 horas para fazer metade do que eu deveria começando atrasado. Eu começo atrasado, faço menos que o que eu deveria e ainda gasto mais tempo, que é o tempo total do período, para fazer menos que o que eu deveria.
as horas remanescentes continuam remanescentes porque eu preciso produzir o restante 350. Isso aqui faz sentido. Estou reportando como aconteceu. O automatismo da planilha me dá umas dicas de como seria proporcionalmente. Mas ainda assim, o meu recurso acompanhou do dia 5 até o dia 7. 50, falta, trabalhou 24 horas porque são 3 dias, ele poderia ter trabalhado 20, porque mostraria que eu preciso de mais tempo no futuro. Não é o caso. Ele trabalhou 24 horas, não ficou ocioso. Um recurso, 100% de efetividade. Se eu dissesse que ele ficou 80% efetivo, eu teria dado a ele uma informação, teria dado ao sistema a informação de que, embora começando um dia depois, produzindo menos que a proporção dos 3 dias, trabalhando o tempo todo, ele ainda foi mais produtivo porque ele esteve menos efetivo. Nesse caso, manterei a efetividade. Essa primeira etapa aqui é para mostrar que todos os recursos que o software permite mostram quão real a informação pode ser colocada. Quão preciso pode ser o resultado em função das informações apresentadas. E ainda assim, se eu preencho apenas a atividade, o recurso com certeza vai herdar a proposta da atividade. Então aqui nós temos consumo de tempo, declaração de produção, declaração de horas trabalhadas, declaração de efetividade de produção e declaração de horas realmente despendidas dentro das atividades. A primeira parte quantitativa já ficou apresentada aqui. Porém, cada vez que nós mexíamos na produção, na quantidade, na efetividade, algumas grandezas de consumo se alteravam. Então aqui nós temos o que temos no total para consumir de água e aqui nós temos o que nós consumimos de água local. Baseado nesse desempenho de recurso, baseado na produção dessa atividade, nós temos um consumo de água pelo recurso e um consumo de água pela atividade. E durante essa semana, esse período, previmos gastar 400 litros de água local com essa atividade. E, na verdade, gastamos 450. Isso não é mentira, isso é fato. Isso é o previsto, isso é o que foi gasto. Ela concluiu, a atividade concluiu. Fiz o balanço de água. Esse recurso deveria beber pelas condições escritas de produção. Ele deveria consumir água local baseado em horas de trabalho, baseado em efetividade. Ele deveria consumir 200 litros de água local. E, na verdade, além da atividade, 250 foi o que foi medido nesse recurso. Água por conta da produção da atividade, água local por conta do recurso. Idem para a segunda atividade que foi concluída, tudo foi produzido, 360, 360. Medi consumo real de 400. O recurso, pelas condições que foram apresentadas, deveria consumir, a atividade deveria consumir 400, menos, mas eu botei 400, e o recurso deveria consumir 270 em função dessa condição de produção e participação. 270. Só que eu medi 300. 300 é menor que 360. A previsão 360 era com uma condição de trabalho onde o recurso trabalhava mais, era mais efetivo, era mais participante em mais dias, ou coisa parecida. E nesse caso, ele trabalhando menos ou coisa parecida, ele consome não 360, mas 300. Mas como a atividade acabou, fica a informação de que na primeira atividade eu consumi mais do que previsto. Na segunda atividade eu consumi mais na atividade
menos no recurso, o balanço dirá o quanto eu gastei de água local no conjunto. E na atividade que não seria completada nesse período, eu produzi menos, eu comecei mais tarde, eu trabalhei o tempo previsto, a água do recurso provavelmente é a mesma pelo tempo previsto, mais água bebida ou usada em função de uma produção de unidades menor. Água consumida na atividade de produção da atividade, 300. Medi 350 de fato consumida. Total era 1.600, mas nesse momento eu já consumi 350. E aqui o consumo de água do recurso, 350. As informações de consumo de água local são informações reais, não projetadas. A projeção aparece para eu poder utilizar, como se nada tivesse acontecido de errado. Mas aqui eu coloco a produção real. Nós temos aqui o custo de toda a atividade, porque ela foi concluída, a atividade foi totalmente concluída aqui, as duas foram concluídas, e o custo oficial em dólar, e o custo oficial em dólar da segunda eram esses. Apurando a conta bancária, identificamos 4 mil dólares gastos de fato, 3.500 dólares gastos de fato, sendo que desses 3.200 da terceira atividade, o período baseado em tudo que foi programado seria uma parcela, 600 dólares. Apurando as contas bancárias, chegamos a 610 dólares. O que eu estou colocando aqui não é uma projeção automática do que foi acontecido por conta do que eu disse. É uma informação precisa por conta de uma apuração. Temos os recursos água local, temos os recursos dólar, e eu vou procurar outro recurso. O recurso Gana, CIDES, ou CIDES ganense. O CIDES ganense é um gasto. Então, aqui, nas atividades indiretas, não havia um custo em dólar, mas há uma previsão de gastos em CIDES ganenses. O que eu vou fazer? Vou colocar aqui a parte que deveria ser gasta na supervisão 1, proporcional a tudo que foi declarado ou calculado, era 9.600. Mas como houve despesas extras, foi 10 mil CIDES ganenses. Foram 10 mil, desculpa. O custo do recurso era o custo da atividade. O custo do recurso permaneceu, mas eu gastei algumas verbas com licenças ou despesas da atividade. Então, o custo da atividade foi 10 mil, que é o custo do recurso mais alguma coisa. Aqui eu tenho supervisão e por causa do recurso, 10 mil. Logo, a atividade custou 10 mil. No período, tem mais a gastar, mas no período eu declarei a verdade. Idem para o quanto eu gastei de fato com o recurso e na atividade. A atividade envolveu água, envolveu despesas que estão dentro desse valor. Deveria ser esse valor. Então, não havendo problemas com despesas de recurso, declaro, houve gastos extras aqui, houve gastos extras aqui e houve gastos extras aqui. Interessante notar que os recursos não ficaram mais caros, mas a atividade ficou mais cara. Essa atividade aqui, essas duas atividades foram concluídas. E o que eu estou fazendo é o balanço das atividades, tanto em produção, tanto em consumo de horas, tanto em consumo de materiais envolvidos, quanto em consumo da moeda dólar de uso para custeio, quanto em consumo de Gana, CIDES ganenses. Aqui eu tenho o histórico completo de produção, gastos e consumos
das duas atividades que no período foram realizadas e concluídas, bem ou mal realizadas e concluídas. Aqui está em andamento, mas eu reportei tudo o que eu podia das atividades em andamento. Depois que a gente fez as informações, depois que a gente incluiu as informações quantitativas, é hora de explicar os desvios. É claro que isso aqui deveria ser preenchido de forma conjunta, mas ocorrência relevante no período. O que aconteceu para haver um desvio nessa atividade? Nessa atividade de supervisão, nada que chame muita atenção, mas eu vou ilustrar aqui. O que aconteceu para haver desvio nessa atividade? Não vou escrever no recurso. Nessa atividade, houve reuniões extraordinárias, causa declarada do desvio, convocações de equipe, responsável pelo evento. Quem foi o responsável por causar isso? A diretoria. Impactos identificados? Nenhum. Prognóstico declarado? Nenhum. Nada a declarar. Natureza da violação da sequência. Não houve violação de sequência. As RAMOCs fazem o que tem que fazer o tempo todo. Elas não se antecipam ou retardam por causa de mudanças de entendimento do gestor. Nenhum. Evidências associadas. Houve alguma coisa que levou isso? Não. Autorização existente ou ausente. Houve alguém que autorizou isso? O quê? Essa alteração essa sequência, essa violação de sequência? Não. Não houve no tipo de atividade que é. Há necessidade de ação corretiva? Não há. Então, as justificativas seriam colocadas nas duas RAMOCs, supervisão 1 e supervisão 3. Aqui tem o Project Start, aqui, que seria o marco de início. E aqui diz, começou mesmo no dia 2 e terminou, e realmente o marco se estabelece no dia 2. Eu não marquei nada, não mudei nada, então parece que o projeto começou mesmo no dia que tinha que começar. Voltando agora aqui para os desvios. Por que aconteceu desvios na atividade que foi concluída? As atividades foram concluídas, não com o número de horas, não no começo certo ou não no término certo. Aqui, por que o que aconteceu aqui? Iniciou, porém, a equipe chegou atrasada. Os motivos. Causa declarada. Houve um problema de transporte, houve um problema de mobilização, e você declara aqui as causas declaradas. Responsável por isso. Aí foi a equipe, o gestor, o contratante, o motorista. O responsável é aquele que comanda. É o chefe da equipe, é o chefe do site, do campo. Temos aqui o nome dele. Impactos. O que isso trouxe? A gente concluiu, produziu tudo, trouxe maior alguma coisa. Prognóstico. Bom, como não tem nada para futuro, não temos nada a declarar. Não houve violação de sequência. A coisa aconteceu como deveria acontecer. Então, esses outros campos aqui, que nesse exemplo foram importantes para nós, não tem razão de serem preenchidos. Tem necessidade de ação corretiva ou preventiva? Sim, vamos ver coisas semelhantes no futuro para não acontecer de novo, que vão acontecer em programas futuros, monitorando essas equipes ou monitorando esses gestores que causaram o problema. De mesma forma, nós vamos declarar para as atividades concluídas tudo o que aconteceu e, no caso das atividades que ainda não foram concluídas, ocorrências relevantes. Atraso da mobilização, equipamento quebrado, improdutividade, causa, mau dimensionamento, estimativas ruins, fornecedores ruins, responsável, o contratante, o chefe da equipe, impactos, baixa produção,
aumento de consumos e etc. Prognósticos. Se continuar assim, a coisa piora. Temos que haverá impacto em outras atividades. Natureza da violação. Não houve quebra de sequenciamento, não houve nenhuma atividade antecipada, não houve nada feito que não tenha sido previsto. Então, nenhum. E aqui a necessidade de ação corretiva. Tudo que nós verificamos pela própria equipe de execução é declarado aqui. Temos que fazer isso para garantir que não mais aconteça, ou vamos trabalhar no futuro, no fim de semana, e aí o planejador vai saber disso, vai agendar isso para recuperar possíveis atrasos. Aqui no momento, nós acabamos de apresentar as informações justificativas. No passo anterior, nós apresentamos as informações de produção, numéricas, quantitativas. O plano ficou montado na sua segunda etapa. Claro que podemos reportar também coisas relativas às equipes, aos recursos, aos equipamentos que estão alocados dentro das atividades. Não é o nosso caso aqui no exemplo. Toda vez que nós produzimos alguma coisa na obra, no site, ou dentro de um projeto normal, podemos ter algumas surpresas. O planejamento previa isso, nós fizemos o que o planejamento previa, nós informamos todas as razões e consequências, mas quando nós fizemos essa atividade em andamento, ela não foi concluída, quando nós fizemos essa atividade já concluída, nos deparamos com um problema durante a semana, durante o período. Alguma coisa aconteceu e nós precisamos fazer. Faz de conta e imagine que durante essa atividade aconteceu alguma coisa estranha dentro da produção dessa fase, do tipo, alguém deixou... alguém fez uma atividade de forma errada, ou parte da atividade de forma errada, e teve que refazer. Então, nessa fase, botão direito, eu vou adicionar uma atividade não prevista, unscheduled activity. E eu vou dizer que foi reparo de erro de campo atribuída à atividade de número, código, 3. A codificação aqui não é das mais felizes, mas aqui é código 3. Então, eu amarrei essa atividade estranha, extra, a atividade 3. Alguma coisa aconteceu aqui. Então, botão direito, eu vou adicionar nessa atividade uma alocação, um recurso. O recurso é o recurso A. Ctrl C, Ctrl V, código A, código A. Seria o código A aqui, A maiúsculo. Então, opa, errei. Errei. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Aqui, recurso A, Ctrl C, e aqui é o recurso A, maiúsculo. Então, eu consegui dizer que a mesma equipe que fez o erro vai consertar o erro. Podia ser equipe contratada externa e local. Foi uma equipe contratada externa local que eu lancei mão para fazer um reparo do erro, que trabalhou do dia 6 até o dia 6, às 16 horas. Então, uma equipe foi contratada e ela trabalhou nesse horário, é claro, né? E ela fez alguma coisa. Ela refez 2 peças. Ela refez 10 metros de alguma coisa. Ela refez 10 metros, não falta nada para fazer, não tinha nada previsto, ela refez 10 metros de alguma coisa, eu preciso identificar isso, e ela gastou, a equipe, gastou 16 horas, são 2 dias, não é um dia, gastou 8 horas na atividade, não falta nada, ela concluiu tudo, foi usada uma equipe, e ela trabalhou 100%
do tempo, não foi part-time, e ela trabalhou 8 horas, e ela bebeu água. Incrível, essa equipe bebeu água, bebeu ou consumiu, mas ela também gastou água na atividade. Então, além das 80 horas, dos 80 litros de água, ela consumiu na produção do refazimento de 10 alguma coisa, 100 litros de água local. E ela foi paga. Ela não foi paga em dólar, ela foi paga em CID ganense. E ela foi paga 5.000 CID ganenses. A equipe. Então, a atividade teve uma taxa para poder ser produzida de 1.000. Então, temos um custo de 1.000 para poder refazer o erro. Temos uma equipe que custou 5.000 CID ganenses. Temos um consumo de água da equipe. Temos um consumo de água para a produção da atividade. Temos os registros numéricos de produção e tempo gasto. Temos tudo relativo a essa atividade extra. E eu coloquei um código, quer dizer, o código foi dado, eu coloquei um código para a equipe, e é claro que eu poderia escrever o código padrão da empresa. Atividade extra do projeto do gerente A, número 1. Esse é o código que, quando o planejador receber, na consolidação, vai não só receber tudo o que foi produzido conforme previsto, como também aquilo que foi produzido e não previsto. Aqui aparece declarado dentro da fase 1. O executante declarou que isso reparou um erro de campo que foi atribuído a essa atividade. Poderíamos ter mais uma atividade extra. Aqui, botão direito na fase 1, mais uma, sem consumo de equipes, mas tudo embutido no contrato desse serviço. Então, é a Texa. Segunda atividade não prevista, que foi um reparo de erro de campo devido à atividade COD 2. A baixa produtividade aqui, além de ter tido uma baixa produtividade, nós também tivemos no mesmo dia produção de não 10 metros de muro ou 10 metros de alguma coisa, mas de 5 toneladas de 5 metros cúbicos de ajustes. Não temos uma equipe declarada, temos uma atividade declarada que consumiu o dia inteiro. Não temos recurso. Que consumiu água local? Consumiu água local, porque se esse recurso está sendo medido, esse recurso é relevante. Não cabe à equipe de execução desconsiderá-lo relevante. Precisa apontar o recurso demandado. E aqui foi pago pelo pacote todo 8.000 CIDs ganenses. Se usou o recurso caminhão, qualquer coisa, aliás, eu vou retirar o consumo de água, porque esse pacote contratado para acertar um erro me cobrou um dinheiro para fazer um volume em 8 horas. Ele não consumiu meus recursos, água, concreto ou outro. Ele nem equipes, ele apenas me cobrou e trouxe tudo. Bom, é claro que eu preciso justificar. Ocorrência é justificativa aqui. Causa, a causa já falamos, é o COD 2. COD 2 é a atividade que não foi bem feita. Responsável por esse problema. Nome dele, cargo dele. Impactos. Os impactos foram identificados e o período já se concluiu e tudo foi resolvido, mas teve impactos. Prognósticos. Nenhum. Na atividade contratada para resolver tudo, não tem nada a futuro. Não houve problemas de violação de sequência e a necessidade de ação corretiva é por conta de mau desempenho da equipe, essa equipe da atividade 2, COD 02. Então, há necessidade de treinamento, substituição,
revisão de procedimentos. Isso vale para todas as atividades que foram extras por causa de um problema ou por uma mudança de regulamentação de corpo ou coisa parecida. Então, terceira e última etapa de preenchimento do boletim de trabalho, preenchimento do plano realizado daquilo que foi recebido como proposta de produção do período. As duas atividades extras estão aqui, todas as atividades previstas diretas estão aqui, todas as atividades previstas indiretas estão aqui, e se houvesse alguma atividade, algum serviço realizado relativo ao indirect work, seria acrescentada aqui através dos recursos que nós já vimos nessa etapa do trabalho. Como o planejador verá isso dentro do aplicativo e do plano geral, vamos ver em momentos futuros. Se o procedimento de trabalho foi seguido, o executante preencheu todas as informações demandadas pelo planejamento. O executante não pode se omitir em declarar consumos, declarar efetividade, declarar quantidades. O executante não pode se omitir em declarar as datas corretas de execução do trabalho direto, de confirmar as datas ou a participação dos recursos nos trabalhos indiretos ou nos gastos apurados. Quando ele termina, ele vai preservar o arquivo como está. Documentos, menu Documents, Save As. Save As por quê? Porque ele pegou esses documentos da sua caixa de entrada, Win, e ele vai devolver isso para a caixa de saída, que nesse caso parece que é a mesma caixa. Então, se esse aqui é um mapeamento da caixa de entrada ou de saída, ou ambos, ele salva isso como versão outra. Vamos ver aqui. A versão atual é aqui. Então, eu vou salvar isso aqui. Salvando como 2. O arquivo original era 1 e esse arquivo é outro. O arquivo original veio em branco, quer dizer, com as datas planejadas, e agora o arquivo concluído vem com as datas preenchidas. Aqui é o arquivo original, na caixa IN, e aqui é o arquivo final, que seria na caixa OUT, ou, dependendo do mapeamento, na outra caixa. Aqui, Ctrl Shift W, temos o plano, que eu tinha até poluído ele, vou despoluir, o plano original. E aqui nós temos o plano realizado. No plano original nós tínhamos datas previstas igual às datas realizadas. Consumos realizados igual consumos previstos. Gastos realizados igual gastos previstos. Mas o cenário real é diferente. Aqui embaixo nós temos versão. Aqui nós temos a versão A.waterworlds 1. Aqui nós temos a versão seria, né? Salvando na pasta A.waterworlds 2. Aqui está como Monit, porque eu não usei os recursos de pasta in, pasta out dentro do Spyder. Eu usei apenas para mostrar como preencher. O nome do arquivo é entendido como Monit, mas se fosse feito dentro do sistema tradicional, ele teria o nome Waterworlds, A.waterworlds, já na pasta out, com o mesmo número. Deixa eu tentar mostrar isso aqui. Enquanto aqui nós teríamos na pasta o AHA.001,
pasta in, nós teríamos esse arquivo aqui seria colocado, esse aqui, seria colocado na pasta de saída. Como eu recebi desse nome, eu devolvo desse nome. Como a pasta in-out aqui é a mesma, haveria conflito. Então seria sobrescrito. Para evitar isso, a equipe 1 poderia mapear uma pasta in, a equipe 1 poderia mapear uma pasta out. Dessa maneira, o arquivo que eu recebi é in, e o arquivo que eu devolvo é out. A diferença é que in tem um nome. Primeira medição do código usuário A. E a pasta out seria primeira medição do usuário A. É o mesmo nome. In é o plano original. Vou fechar todos. Vou fechar o Spider. Então, in é o original. Tudo conforme previsto. Claro que ainda aqui tem o meu ruído que eu fiz durante meus testes. É o original, conforme programado. E o out é o resultado da medição que foi colocado, preenchido com o mesmo nome. O sistema faz isso automaticamente quando você tem pasta in e out. O de cima é o preenchido automaticamente pelo próprio executante. E o de baixo é aquele preenchido pelo sistema quando é entregue. Então, o planejador espera que o previsto seja igual ao real. E o executante entrega que o real não é exatamente igual ao previsto.